Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Cidadania, um canal independente que respeita todas as ideologias e não tem nenhum compromisso com alguma delas. O assunto desse vídeo é energia elétrica, CEMIG, e ninguém melhor para falar sobre isso do que esse cara aqui, Aloysio Vasconcelos, que presidiu a Eletrobras, lançou Luz para Todos, né? Aloysio foi diretor da CEMIG, dentre tantas outras coisas. Desde já, muito obrigado pela entrevista, Aloysio. Obrigado eu, é sempre um prazer falar para Minas e para um setor que a gente tem 50 anos de atividade nele, que é a área de engenharia e energia elétrica especificamente. Pois é, vamos fazer uma análise o mais técnica possível sobre esses temas tão sensíveis. Ô Luiz, eu fico até pensando aqui, por onde começar, hein, Luiz? Olha, eu acho que a gente podia começar fazendo uma pequena análise da energia no mundo. Por quê? Porque dos últimos 15 mandatários que assumiram o poder, seja no parlamentarismo, presidencialismo, monarquia, a forma que for, 11 deles, eu tenho isso catalogado, citaram a energia no discurso de posse. Isso mostra a preocupação, não só com a energia, com o conforto, o bem-estar, segurança, comunicação, saúde, hospitalização, tudo que depende dela, mas também a energia como um passo para a transição que o mundo vai enfrentar. Tá? A gente pode adiantar aqui no Cidadania que dentro de 10 anos não haverá mais carro a gasolina. Dentro de 10 anos todos os carros, pelo menos no primeiro mundo, e depois seguramente o Brasil vai entrar nessa, serão carros elétricos. Vai se modificar o sistema de bateria para uma coisa mais moderna, vai se colocar um grande número de postos de reposição de bateria e aí o mundo caminha aceleradamente para isso. Aqui no Brasil, nós temos uma situação especial. Por quê, Almeida Neto? O Brasil tem 63% da sua energia em base hidráulica, ou seja, com a água. Ainda temos algumas usinas a serem construídas e grandes, como as usinas do Rio Tapajós, que é um projeto que eu deixei pronto e agora estou levantando de novo, modernizando, colocando um toque, né, das últimas tecnologias e reapresentando ele ao governo. Eu falei sobre isso com o vice-presidente Geraldo Alckmin, falei com o ministro, né, da área de Minas e Energia e fui convidado para falar em público na CNI em Brasília. E agora já me avisaram que vou ser convidado para falar na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados em Brasília. Então, isto é o foco que a gente tem. Agora, eu percebo que você também tem um foco especial para Minas. O que te preocupa aqui em Minas nesse setor? Porque, gente, conversar com um cara desse, com uma mente brilhante dessas, você também ficaria no meu lugar sem jeito de interromper, não é mesmo? Obrigado pela gentileza. Bom, o que me preocupa, sem nenhum tipo de ideologia, é uma solução que a melhor solução que busque uma convergência de todos os interesses, tanto empresariais quanto interesses da população, interesses políticos, para a nossa querida CEMIG, que está aí no olho do furacão, não é mesmo? Olha, a CEMIG é uma empresa que tem 71 anos. Ela foi criada em 1952 pelo governador Juscelino Kubitschek, dentro do programa que ele tinha, chamado Binômio Energia e Transportes. Aí nasceu a empresa com o nome de Centrais Elétricas de Minas Gerais, agregando pequenas usinas que já existiam. Ele, em seguida, logo depois do governo Benedito Valadares, amplia, moderniza a usina de Gafanhoto em Divinópolis, que foi um startup, né, no início, passa a operá-la junto com a usina de Carmo Cajuru, ali também perto, e aí dá a visão moderna do Juscelino a Minas Gerais, com uma equipe técnica muito bem preparada, e a CEMIG deslancha. Em seguida, ela cria a ERMIG, Eletrificação Rural de Minas Gerais, e para atender 774 municípios em Minas. Tem uma dúzia de cidades no sul de Minas que são atendidas pela Bragantina e 63, 64 cidades, eu não tenho o número exato, atendidas na região da Zona da Mata pela Energisa, antigamente chamava Cataguases. Então aí nasceu a CEMIG. A CEMIG é uma empresa
que, além de preservar o meio ambiente, ela foi das poucas empresas que sempre esteve no índice da Bolsa de Valores de Nova York, de São Paulo, e no foco da sustentabilidade. Esse ponto é um diferencial da CEMIG. E com isso, a empresa fez o seu programa de obras, passou por algumas dificuldades, né, no final do século passado, mas quando assumiu o governo de Minas, Dr. Itamar Franco, ele priorizou a CEMIG. Para ele era vital que a CEMIG puxa desenvolvimento, atrai indústria, gera bem-estar na população, podia melhorar, como de fato melhorou a qualidade de serviço, e um extraordinário programa de eletrificação rural que foi lançado em Diamantina. A CEMIG, então, passou a ter, além do que muitos já conhecem, passou a ter o padrão brasileiro definido pela CEMIG, o enrolamento de fio definido pela CEMIG, a parte rural, então, sem dúvida. E a CEMIG tinha, até dias atrás, uma excelente escola em Sete Lagoas de treinamento profissional. Caramba, não tem mais. O governador atual mandou fechar, infelizmente. E essa escola, tem um detalhe, ela não era da CEMIG, ela era doação da Electricité de France, 50 anos atrás, para que a CEMIG treinasse o seu pessoal e abrisse as portas da escola para treinar gente do Brasil inteiro. Eu tenho amigos que estudaram lá, que entraram na CEMIG, que fizeram carreira. Eu estou assim, perplexo. Eu não sabia disso, Luiz. É verdade. O que o Zema tem na cabeça? Por que ele fez isso? Você sabe qual a justificativa dele? Eu acho que o foco da CEMIG hoje, por orientação do governo do Estado, é só dar lucro e prepará-la para a privatização. Pois é, por quê? Olha o que eu vou te informar. Primeiro vendeu-se a Light, que era da CEMIG. Não é uma boa empresa, mas era do capital da CEMIG. Segundo, entregou-se a Renova, de energias eólicas na Bahia. Sabe por quanto? R$1. Puxa. Toda empresa, R$1. Depois vendeu-se... Mas isso não beira o crime, não? Aí é um problema da Assembleia Legislativa, ela tem que verificar, e o Ministério Público, né? Depois vendeu-se a parte que a CEMIG tinha na usina de Santo Antônio. Com toda correção e minha dose, às vezes, de humildade, a usina teve participação direta nossa. Eu era presidente da Eletrobras, quando foi aprovada a primeira parte da obra da usina de Santo Antônio, depois a segunda parte, ainda no Rio Madeira, lá em Rondônia, que a usina chama-se, né, Giral, a segunda usina. E lá tinha uma parte da CEMIG, vendeu também. Em seguida, vendeu 15 PCHs, pequenas centrais elétricas. 15 do Parque. Tudo agora no governo Zema? Agora no Zema. Mas aí é que eu não entendo, então. E o mais grave, recentemente, vendeu-se a usina de Retiro Baixo. Ah, mas Retiro Baixo é uma usina privada. Era uma usina privada, porque 50, alguma coisa do capital dela era privada, uma empresa mineira. Mas a CEMIG tinha uma parte grande. Então o que a CEMIG fez? Vendeu a parte dela. Quer dizer, aquilo foi muito ruim, porque atinge a região toda ali do Rio Paraupeba, a cidade de Pompéu e etc. Não satisfeito, aí emendaram e venderam a usina de Governador Valadares. Rapaz, no Rio Doce, olha, difícil. E essa de Valadares, ela tem uma tecnologia avançada, porque as máquinas trabalham dentro d'água. Chama-se Baguari a usina. As máquinas trabalham dentro d'água. O impacto ambiental é mínimo, porque lá é o Rio Doce. Né? Então, todo esse conjunto de vendas e vendas e vendas, a CEMIG ficou muito afetada. E diminuindo o treinamento, não tendo mais a escolinha de Sete Lagoas, a CEMIG, que foi no governo Itamar, a primeira do Brasil em qualidade, o mais baixo índice de interrupção, foi a última a entrar no racionamento, em 2001, e a primeira a sair do racionamento em 2002. Todo esse conjunto extraordinário do governo Itamar foi para o espaço. A CEMIG hoje, em 23 empresas distribuidoras do Brasil, ficou em 21º lugar de qualidade. Pois é. Agora, isso que você falou, meio que como se fosse um desmonte da CEMIG, não é ruim até para depois quem comprar a CEMIG, se ela for vendida, porque vai comprar o quê? Uma casca.
Alguém vai interessar? Bom, é claro que a empresa ainda tem, a Taesa ainda tem uma boa parte de parque gerador, né? Tem algumas usinas ainda no Triângulo, ela tem a Gasmig, que é uma... A Gasmig é da CEMIG, da CEMIG, então ela entra também no portfólio do CEMIG. E o grande problema que causa é no empregado, né? Muitos foram demitidos, a maioria dos engenheiros que tinham 20, 30 anos de casa saíram, e a CEMIG virou, como disse, tristemente, caso do Monte Andrade, um dia com relação a Vale e Itabira, né? Um retrato na parede. A CEMIG precisa de uma administração agora moderna, que tenha coragem de buscar a eficiência cada vez mais, mas que mantenha o seu compromisso com a história de Minas Gerais e que mantenha a visão social. Porque é diferente, viu, Almeida, né? Uma empresa que tem uma creche, um asilo, um hospital filantrópico, um sindicato rural, uma santa casa do interior, que por um motivo ali de dinheiro no caixa não tem condição de pagar a conta. A CEMIG flexibiliza, divide, não quer cortar a energia, nem deve. O que a empresa privada faz? Ela desliga a chave. E é um setor estratégico, né? Um setor assim, de extrema sensibilidade social, digamos, né, Maurício? E outra, está dando certo, né? Porque você deve saber disso melhor do que eu. A CEMIG, ela lucrou quase 4 bilhões de reais agora em 2023. E é muito simples, vamos pegar a sua conta, que é verdadeira, 4 bilhões de reais. A CEMIG dá ao governo do Estado os dividendos pertinentes a essas ações. O governo do Estado tem 17,04 da CEMIG. Ora, sobre 4 bi, ele dá 680 milhões limpinhos para a CEMIG. Isso dá... Para o governo do Estado, no caso, né? Para o governo do Estado, para o Caixa do Tesouro, né? Isso dá quase 2 milhões de reais por dia. O senhor que está me ouvindo aí, a senhora que está me ouvindo, sábado, domingo, feriado, dia santo, carnaval, réveillon, Semana Santa, não interessa o feriado que for, a CEMIG entrega 2 milhões de reais ao Caixa de Minas Gerais. Por que vender essa galinha dos ovos de ouro? Isso que eu ia te falar, você tirou daqui, ó. A CEMIG é uma galinha dos ovos de ouro que o governo de Minas, então, estranhamente está querendo vender. Como? Olha, eu já fiz discurso, eu já dei entrevista em jornal, eu já mandei matéria para o governo, eu já visitei gente de nível, eu já conversei longamente com o senador Rodrigo Pacheco sobre isso, com a equipe dele, na época que ele pretendia ser candidato a governador, estava assim, montando um programa de governo. Eu conversei com várias autoridades de Brasília, mas principalmente com o vice-presidente Geraldo Alckmin, quando ele veio aqui a Belo Horizonte visitar Dom Valmor. Nós encontramos, porque fomos colegas em Brasília, na Constituinte, e eu falei para ele, presidente Alckmin, se houver a vitória na eleição, pelo amor de Deus, cuida da CEMIG, porque a CEMIG é uma pérola. A CEMIG é uma empresa moderna, eficiente, lucrativa, de visão social, desenvolve tecnologia, treina gente, extremamente voltada para Minas Gerais, né? A CEMIG tem hoje 9 milhões de clientes, em números redondos, né? 9 milhões de clientes. E a CEMIG não poderia passar pelo desmanche que passou, pelo desgaste, por essa tendência, não diria desmoralização, que aí seria muito exagerado, mas desse desgaste público de toda semana estar no jornal. O governador quer vender a CEMIG, o governador ofereceu a CEMIG. Olha, isso não. Eu acho que a CEMIG é de Minas, é do povo de Minas, só o povo de Minas, através da Assembleia Legislativa, poderá autorizar a venda da CEMIG. Está lá na Constituição Mineira. Para vender a CEMIG, o governo tem que passar na Assembleia 2 vezes, em 2 votações diferentes, com quórum qualificado de 48 deputados, dizendo sim numa vez e sim na outra vez. O que eu acho difícil. Na população de Minas, 83% é contra a venda da CEMIG. E o deputado, ele é sensível, ele não vai contra a população que o elege. Então, a situação caminhava para um impasse difícil, né? Os deputados muito constrangidos, alguns deles eu conheço, estou te falando a expressão na verdade, até que apareceu essa situação agora. Eu ia perguntar isso da federalização, será que ela é menos pior ou ela é uma boa? Olha, ela é uma solução
que eu não diria a mais recomendável, mas que o momento terrível a que ela foi levada virou uma boia de salvação. Porque ela é boa para o governo federal, que vai pegar uma belíssima empresa. Ela é boa para o governo de Minas, que está dizendo que quer ficar livre de qualquer maneira, ele passa as ações para a área federal. Ela é boa para o povo de Minas, que mantém a sua empresa. Esse ponto é importante. E principalmente é um alívio para a área parlamentar mineira, a Assembleia Legislativa, que tinha uma situação muito tensa e desagradável. Eu conheço deputado que dizia assim, pelo amor de Deus, eu não voto isso de jeito nenhum. O outro que me disse, não, Luiz, eu até posso montar pressão do governador, mas eu estou apertado. Então esse constrangimento pode acabar com a federalização. Não muda nada em termos físicos, apenas muda o dono da maior parte das ações ordinárias nominativas com direito a voto, que são aquelas que dão a indicação da diretoria colegiada. Para a gente fechar, que o vídeo, senão fica muito longo, né? Você que tem tanta experiência internacional, as histórias que eu sei, você nem imagina que eu sei, mas eu sei. Lá nos Estados Unidos, né? O pessoal tem mania de copiar o dito primeiro mundo, né? Você acha que lá estariam fazendo do jeito que fizeram e estão fazendo com a CEMIG? Olha, os Estados Unidos é um país exemplar em muitas coisas. Nesse campo, tem empresa privada, tem empresa múltipla, tem empresa estatal, tem empresa que cuida só de rio, tem empresa que cuida só de distribuição. É uma economia, eu diria assim, muito fatiada e diversificada, não é? Mas não tem situação lá do Estado pegar uma empresa e vendê-la. Isso não tem. E mais um detalhe, que eu lembrei agora, importante para o senhor que está ouvindo aí, a senhora. Os Estados Unidos consideram tão importante a geração de usinas e a posse das usinas por causa do domínio do rio, que no Tennessee, quem controla isso é o exército americano. Pois é. É o exército que controla as grandes usinas do rio. Em Knoxville, Norris Dam, Chattanooga, e não vou lembrar todas as usinas que existem lá. Elas são controladas pelo exército, por causa da importância do domínio dos rios. Eu estou lembrando uma outra coisa do Luiz, gente, é o seguinte, você foi um dos que criaram uma frente supra-parlamentar na época para privatização das telecomunicações, ou seja, é interessante um cara que é privatista ter essa visão da CEMIG. Olha só que bacana isso, hein, Luiz? Isso é que me surpreende, ainda bem que eu estou lembrando disso aqui, porque eu lembro de você, acho que foi em 94, você criou aquela frente supraparlamentar, né, para defender a privatização das telecomunicações, ou seja, você é um privatista e está preocupado com essa maneira como estão querendo privatizar a CEMIG. Evidentemente que as épocas são outras e o objetivo é outro, né? A telefonia é importantíssima. A telefonia estava atrasada no Brasil. Esse é o ponto. Pois é. Estava atrasada e não tinha investimento, porque o governo federal, na época do presidente Sarney, tinha dificuldade de caixa e não investia. Ora, se não investe, aí a tese de privatizar foi muito boa. Tanto é que não precisa nem dizer o avanço das telecomunicações enormes. O Brasil hoje está na fase de 5G e eu quero que vocês anotem, e você também. Não sei se a gente vai aqui, espero sim, claro, né? Dentro de 6 anos. Mas em 2029, o Brasil todo vai estar no 6G. Caramba. O 5G não chegou ainda ao país totalmente. Mas eu já estou preconizando o que eu escutei da Coreia do Sul, que em 6 a 7 anos, vão por 6, o Brasil vai estar no 6G. Ou seja, daqui 6 no 6G. Então é diferente você tratar a telefonia. Por quê? Vamos dizer, sem telefone, a pessoa passa dificuldade, mas não morre. Agora, sem energia, ele morre. Porque não tem a geladeira, não tem o fogão, não tem o resto todo. Aliás, o telefone, fundamentalmente, depende da energia também. Né? É verdade. Então, isto posto, a gente pode encerrar esse vídeo. Eu fico até assim, um pouco mais eufórico, né? Porque é um tema que eu gosto, que eu adoro. Mas aí você me promete que a gente faz outros vídeos? Nós podemos fazer outros à vontade. E só para encerrar, eu queria deixar 2 raciocínios do NOR. O primeiro dele é institucional.
Sabe quem é dono das ações da CEMIG? É o Estado, não é o governo. Pois é. O Estado é perene, ele vai continuar. O governo daqui 2, 3 anos acaba, entra outro e acabou. Então eu pergunto, se as ações são do Estado, que moral tem o governo para vendê-las sem consultar a população? Primeiro ponto. E segundo ponto também, é outra questão interessante, até um pouco engraçada. Ah, querem vender a CEMIG de todo jeito, etc. Né? Pois bem, você sabe quem vai comprar a CEMIG? É uma empresa chinesa. Anotem aí. Não vai ter esse leilão. Não vai existir isso mais. Porque a gente resistiu, a engenharia resistiu, os empregados resistiram, a classe política também não estava confortável. Houve agora essa solução da federalização, então não vai vender. Mas se vender um dia, quem vai comprar é o chinês. Aí vem a maior das ironias, que eu tinha vontade de perguntar, olho no olho, senhor Romeu Zema, o senhor não quer que ela seja estatal do povo mineiro, mas pode ser estatal do povo chinês? Realmente, Luiz. Puxa vida, né? E aí fica o meu convite, né? Quem sabe o governador Zema me conceda a honra de... Claro, era bom que ele viesse também. Claro que está aberto, canal simples, humilde, mas está aberto para o Zema prestar os devidos esclarecimentos aí para todo mundo. É sempre bom ouvir os dois lados. Não é, ô Luiz? Bom, aliás, você curta, comente, compartilhe e faça a sua inscrição aqui no canal se você achar que merece. Ó, muito obrigado, estou sem palavras para te agradecer e contando com a sua promessa da gente fazer outros vídeos. Com prazer e com muito gosto. Tudo que é para Minas é comigo mesmo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Obrigado, meu suspeito.